que eu vou sair de casa, eu confiro se eu estou levando o meu celular e o meu leitor de livros digital. Antigamente a gente usava o celular para ligações, para conversar com os amigos e com a família, lia os livros físicos. Mas hoje, esse aparelho tão pequeno, ele acaba desempenhando funções cada vez mais complexas. Eu uso o celular para trabalhar, para tirar foto, para me divertir, para interagir nas redes sociais e também para telefonar. O celular e o leitor de livro, eles são apenas alguns exemplos do uso das tecnologias no mundo moderno. Observe que elas têm ganhado, essas tecnologias, cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Isso acontece porque, se antes as tecnologias de comunicação e informação eram de uso muito restrito, nas últimas décadas se tornaram extremamente populares. Mas eu não vim aqui para falar do que eu faço com o meu celular, com o meu leitor de livros. Até porque as tecnologias evoluem muito rápido. E o celular se tornou tão comum que nem parece algo tão incrível. O que chamamos de tecnologias do futuro nos impressiona muito mais. Você já ouviu falar de inteligência artificial, Big Data, 5G, computação em nuvem? Pois é isso que teremos para o futuro. E por falar em futuro, algumas pessoas parecem ter o dom de prever o futuro, não é mesmo? E nem estou falando de cartomante. Prever o futuro não é algo que envolve adivinhações, e sim análises e reflexões. O que eu quero dizer é que algumas pessoas são tão antenadas que parecem ter vindo de outra época, como se viajassem no tempo. Este é o caso dos criadores de um desenho chamado Os Jetsons. Talvez muitos de vocês conheçam. O primeiro episódio foi ao ar na década de 1960. A história dos desenhos girava em torno de uma família que vivia no futuro, onde os carros eram voadores e as cidades flutuantes. Sabemos que ainda não existem carros voadores e muito menos cidades flutuantes. Mas no desenho que existia na TV, existia TV de tela plana, teleconferências, relógios inteligentes, assistentes pessoais e outros objetos que já usamos nos dias de hoje. Outra coisa interessante era que os Jetsons realizavam trabalhos automatizados e havia robôs que cuidavam de tudo. Percebeu que aquele futuro já chegou? O que os criadores dos Jetsons tratavam como ficção científica virou realidade. E é bem irônico pensar que ideias tão inusitadas na década de 1960 estariam acessíveis a todos nós num espaço de tempo tão curto, não é mesmo? Em muitas lojas e casas brasileiras, por exemplo, usamos robôs para realizar tarefas domésticas, como varrer, passar pano, limpar vidros. Isso seria uma maravilha, né? Já pensou? A gente ter em casa robô? E quem aí precisa de uma Alexa para gerenciar a vida? Falo isso porque muitas pessoas utilizam essa ferramenta tecnológica como secretária, atribuindo tarefas como lembrar de um compromisso, criar uma lista de compras, acompanhar entrega e fazer ligações para os amigos e parentes. Dentro desse conceito surgiram também as casas inteligentes, como aquela dos Jetsons. Ironia ou não, dentro delas tudo é possível. Até os aparelhos eletrônicos podem ser comandados por aplicativos de celulares ou pela Alexa, nossa fiel amiga nesses momentos tecnológicos.
Muitos trabalhos de hoje são hiperautomatizados. Já ouviu falar nessa expressão? Ela significa uma combinação de inteligência artificial com ferramentas de automação para a entrega de um trabalho. Olha só que legal! Numa empresa hiperautomatizada, os caminhões de entrega são despachados automaticamente com base no tráfego ou condições meteorológicas para otimizar a viagem. Ah, quem aí já ouviu falar de entrega por drones? O drone é considerado um tipo de veículo e não tem ninguém dentro dele para dirigi-lo. Ele é controlado de maneira remota. E você sabia que esse tipo de entrega já está acontecendo? Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa UPS recebeu em 2019 a primeira licença para operar uma linha aérea de drones. E a Wing, do grupo Google e Amazon, já estão realizando entregas com eles. O uso de drones não está limitado à entrega de pacotes. Eles são muito úteis na área ambiental. As áreas queimadas e desmatadas, por exemplo, podem ser medidas e acompanhadas por drones. Aliás, uma parte bem importante do monitoramento ambiental pode ser feito graças a esses pequenos veículos aéreos. Eles podem sobrevoar grandes áreas, incluindo aquelas de difícil acesso, e ser equipados com câmeras, GPS e outras tecnologias computacionais. E sabe o que eu acho assim mais incrível? Eles são usados como plataformas para o sensoriamento remoto, porque conseguem gerar dados geoespaciais, mapas e outras informações que auxiliam no gerenciamento. As tecnologias que envolvem dados geoespaciais merecem um capítulo à parte. Usamos o sensoriamento remoto e o geoprocessamento para quase tudo na nossa vida. Foi graças ao geoprocessamento e ao sensoriamento remoto que pudemos ter acesso a informações como a evolução do vírus que causa a Covid-19 no Brasil e no mundo. Nos locais mais afetados, quantas pessoas permaneceram em casa, entre outras informações. Dados como esse são extremamente importantes para a tomada de decisões. São esses mapeamentos que nos ajudam, por exemplo, a enviar mais recursos para determinado local, promover o isolamento social, fechar fronteiras e reabri-las também. E agora tem uma pergunta: o que seria de nós durante a pandemia se não fossem as tecnologias? Já pensou? Nas escolas, muita coisa mudou. Os professores continuaram seus trabalhos mesmo que remotamente. As aulas presenciais passaram por uma série de adaptações e tivemos que reaprender, nos reinventar e nos relacionar à distância. O que antes não era permitido passou a ser estratégico no ensino. Não era comum professores lecionarem usando salas de videoconferências, podcasts, vídeos animados e até mesmo jogos de celulares. Muitas ferramentas tecnológicas que antes eram pouco conhecidas se tornaram essenciais. As próprias plataformas de ensino, como o Moodle, por exemplo, passaram a ser ativamente utilizadas. Surgiram tutoriais no YouTube ensinando como usar uma plataforma X ou a Y. Não importa como ocorreu e ainda ocorre, mas o fato é que as tecnologias, essas sim, vieram para ficar. Essas são as formas mais efetivas de evolução. Não podemos ficar parados, precisamos nos mexer, aprender algo novo, inovar. Aprender a usar a tecnologia a nosso favor hoje se tornou uma obrigação. Não é para menos, né?
Saber a funcionalidade das coisas certamente nos coloca lá num pezinho, com um pezinho no futuro. Posso dizer que aquelas pessoas apaixonadas pelas tecnologias do futuro irão revolucionar o mundo. Bem, depois de falar muito sobre as tecnologias e divagar por esse futuro tão próximo, eu esqueci do meu propósito aqui. Estou aqui para apresentar a linha de pesquisa que eu coordeno, Tecnologias e Relações Humanas. Se fosse uma apresentação tradicional e nada tecnológica, iria começar falando da minha formação acadêmica. Então, meu nome é Karen Grêmio, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Engenharia da Produção e doutorado em Meio Ambiente pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ai, mas antes mesmo de eu terminar, você já estaria com a cabeça em outro lugar, né? Por isso, eu vou usar a tecnologia a meu favor e tornar essa apresentação mais animada e divertida. Garanto que você vai querer ficar bem aqui, de olho na tela. Afinal, somos todos tecnológicos e gostamos de novidade, não é mesmo? Clique no link e assista à apresentação da nossa linha de pesquisa.